Não espere que a sua bondade seja reconhecida. Seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é mais um momento de devocional. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nossa vida e que possamos crescer em graça e conhecimento. E como nessa semana, essa já é a quarta vez, quarta devocional em que nós estamos no texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. E nós vimos muitas lições nessas outras 3 ministrações. Eu convido você a visitar a playlist Devocionais Ouvir e Agir e acompanhar as outras ministrações dentro desse texto, para que você também possa aprender o quanto esse texto é rico, o quanto podemos crescer lendo esse texto. Resumindo, como eu sempre faço, até se você está chegando agora, se você não viu as outras ministrações, resumindo rapidamente o texto, aqui em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, vai contar a história de que o rei da Síria estava em guerra com o rei de Samaria. E todos os planos que o rei da Síria fazia para tentar matar, para tentar acabar com a Síria, aliás, com Samaria, Deus revelava para Eliseu. E claro, o exército de Samaria acabava se esquivando, acabava tendo livramento. E aí o rei, achando que tinha algum traidor ali, convocou o povo e falou: olha, tem um traidor, porque toda vez que a gente ataca a Samaria, eles conseguem escapar e tal. Aí no verso 12 vai dizer que um deles falou: não, rei, o que está acontecendo é que Eliseu, ele tem a revelação de tudo que o Senhor está planejando. E aí ele passa para o rei de Samaria, e aí eles acabam sendo livres. E aí ele planejou de pegar o profeta Eliseu, mandou um grande exército cercar aonde Eliseu estava, que era a cidade de Dotã, junto com o seu moço de ministério, que era o seu aprendiz. E ali, agora o versículo 15, vai dizer que esse moço, ele acorda de manhã, vê aquele grande exército, e aí clama Eliseu: Eliseu, e agora o que vamos fazer? E aí Eliseu fala para ele acalmar e ora a Deus, e os olhos daquele moço abrem e ele vê um grande exército com carros e cavaleiros de fogo que estavam ali ao redor de onde eles estavam. E ali depois Eliseu ora, aí já é o versículo 17, Eliseu faz uma oração também para que aquelas pessoas que iam atacar, aqueles cavaleiros, aquele exército, ficassem cegos. E depois eles levam, Eliseu, ele leva aquele grande exército até o centro de Samaria. E quando o rei vê aquilo: e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos matar, Eliseu? O que a gente faz? Vamos matar esse pessoal, hein? E Eliseu: não, vamos matar não. Nós vamos alimentar esse pessoal. E aí ele ora novamente, o pessoal recobra a visão. E aí entra o verso 22 e o 23. No verso 23, aqui diz que ele prepara um banquete para esse povo. E aí eles comem, eles bebem, é o verso agora 23. Eles comem, eles bebem e depois voltam para a Síria. Quando eles voltam para a Síria, diz o texto final do texto 23, que eles já não estão mais animados para atacar Samaria. Então, depois desse tratamento que eles tiveram, Eliseu teve a chance de matar, ou até mesmo o rei de Samaria teve a chance de se vingar dos seus inimigos, de acabar com aquela guerra. Porém, eles, ao invés de matar o exército inimigo, eles alimentaram o exército inimigo. E aí eles ficaram desanimados de atacar novamente. Se o capítulo 6 acabasse só no verso 22, aí ia ser essa percepção: olha, você vê que maravilha, olha a atitude de Eliseu, ao invés de matar aqueles inimigos, de não ter mais esse perigo que ele corria de morte. Olha só, ele poderia ter matado, mas ele
alimentou, ele levou até Samaria. O rei também poderia ter se vingado, acabado, eliminado com eles. Mas não, alimentou eles, eles foram embora e desistiram de atacar. Se fosse até aí, era maravilhoso. Mas não. O texto ainda continua. O texto ainda continua. E agora olha o que diz o verso 24. Verso 24. Segundo Reis, capítulo 6, verso 24. Diz assim: Sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Ué, mas eles não tinham... Olha só, um versículo depois. O versículo 23 diz que eles foram alimentados, que eles comeram, beberam, voltaram para a Síria e desistiram de atacar Israel. Ou desistiram de atacar Samaria. Mas agora, um versículo depois, já fala que o rei já reuniu todo mundo, já subiu, já cercou Samaria. E pior do que isso, além de ter cercado Samaria, olha o versículo 25 que diz: E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco, e se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Por conta desse cerco, a fome era tão grande, que até uma cabeça de jumento, até titica de pombo era caro. Era cobrado muito caro. Por tamanha a fome que foi. E se a gente continuar aqui, a gente vai ver que a fome era tanta que houve até canibalismo. E aí a gente começa a pensar. O versículo 23 mostra o quanto Eliseu, o quanto foi nobre a atitude de Eliseu em levar esse pessoal, esse exército até o rei de Samaria, e poderia ter acabado com todos eles ali, que eles estavam vulneráveis, eles estavam cegos, estavam todos vulneráveis, não tinha nem como guerrear. Mas ao invés disso, Eliseu e o rei, o povo de Samaria, alimentou esse exército e eles voltaram, e em um momento eles desistiram de guerrear. Mas no verso 24 já diz que eles voltaram, cercaram, e por conta desse cerco, houve ali grande fome em Samaria, a ponto de haver canibalismo, a ponto de uma mãe comer a sua própria criança. É só continuar o texto. Olha que absurdo isso. Olha que absurdo que aconteceu. Nesse momento a gente pode, poxa vida, né? Quantas coisas a gente faz para ajudar. Poderia ter feito ali o mal, poderia ter tal direito de guerra, né? Guerra é assim, guerra, a pessoa vai para guerrear e ela vai para se defender, para defender a sua pátria, poderia acontecer ali, eles estavam corretos se eles atacassem, se Samaria matasse aqueles soldados, era guerra. Porque eles também iriam morrer. A intenção da Síria era dominar, era atacar a Samaria e matar ali os moradores e dominar Samaria. Mas eles vulneráveis poderiam ter perdido, mas não. E aí vem, puxa, depois de tudo que a gente fez por eles, depois da misericórdia que tivemos com eles, depois de agir de uma forma tão honrosa, tão nobre, eles agora vêm e cercam a gente, e agora é a gente que está passando fome. A gente deu de comer a eles, deu de beber a eles, e agora a gente está tendo necessidade. Eu não sei se você já teve essa sensação de ajudar alguém e depois aquela pessoa nem olha mais para você, nem liga mais para você, nem considera mais. E você fala assim, poxa, depois que eu estendi a mão, ajudei tanto. Se não fosse a minha ajuda, a pessoa estaria numa situação muito ruim. E agora a pessoa nem conversa comigo, nem fala comigo. A pessoa nem liga para mim. Já aconteceu isso com você? Já houve alguma situação dessa na sua vida? De você ajudar alguém
e depois a pessoa que você ajudou às vezes acaba até te prejudicando? A pessoa que você de alguma forma ajudou, apoiou, que de alguma forma você teve misericórdia dessa pessoa, você até poderia fazer algo que prejudicaria essa pessoa, mas não. Você estendeu a mão, você ajudou, você fez algo de bom para essa pessoa, e aí a pessoa nem sequer agradeceu. Não é muito parecido com o que vemos nesse quadro? Então, o que aprendemos aqui, olha só, com o rei de Samaria, com o profeta Eliseu, de tudo que eles fizeram por aquele exército, por toda aquela tropa, eles não tiveram nenhuma consideração e voltaram a atacar. E agora quem estava passando necessidade era todo aquele povo de Samaria. Então o que nós aprendemos aqui é que nós não devemos esperar que as nossas boas ações, a nossa bondade, as nossas atitudes corretas sejam reconhecidas, sejam aplaudidas, sejam percebidas, porque é muito comum que isso aconteça, de fazermos o bem, de agirmos corretamente, agirmos de forma cristã, ética, moral, e sequer somos vistos, reconhecidos ou notados por conta disso. Mas até, inclusive, o próprio Jesus disse, que quando fomos fazer algo, por exemplo, na oferta, como fomos ofertar, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. Que nós devemos fazer algo sem esperar de volta. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Por muitas vezes Jesus ele falou algo desse tipo. Melhor dar do que receber. O que a mão direita dá, a outra não deve ficar sabendo. Então, nós devemos aprender que na caminhada cristã, nós não devemos fazer o bem, não devemos fazer o que é correto, esperando que você seja recompensado por isso. Não. Você faz o que é correto porque este é o teu valor. Você faz o que é correto porque esta é a tua moral. Você faz o que é correto porque você é servo de Deus, serva de Deus, e esse é o teu caráter. Você não faz para ser reconhecido, reconhecida. Você faz porque isso é uma questão de valores, de caráter. E a recompensa, com certeza, ela vem do Senhor. A recompensa, ela vem de Deus. Então, espero que esse texto tenha falado contigo, que possamos crescer em graça e conhecimento, e que possamos aprender. Como você pode ter notado, em toda essa semana nós vimos o quão rico é a palavra de Deus, quão maravilhosa, quanto conteúdo nós podemos extrair desse texto. Então, que você continue lendo, meditando, refletindo mais sobre essa palavra. E eu espero você em nossa próxima reflexão. Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima devocional.